Fala galera, tudo bem? Professor Leonardo Nascimento aqui. E como vocês pediram, vou começar hoje uma websérie que são 6 episódios sobre dor cervical. Então vocês vão aprender um passo a passo como é que eu abordo um paciente com dor cervical e como que vocês têm que tratar desse paciente e os pontos principais, beleza? Então é o seguinte, esse episódio de hoje eu vou falar para vocês que dor cervical não é tudo igual. Então, esse primeiro episódio eu vou explicar para vocês que acha que toda dor cervical é igual. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz uma classificação em subgrupos do seu paciente com dor cervical. E o raciocínio clínico baseado em subgrupos facilita demais a sua vida. Então, eu vou te explicar de forma simples. Só que antes eu quero que você faça o seguinte: se inscreve no canal, ativa as notificações e envia esse vídeo para naquele grupo de fisioterapeutas que trabalham com terapia manual, que trabalham com a parte musculoesquelética, de osteopatas, de quiros, que precisam entender como a gente usa a ciência na prática clínica de forma simples e descomplicada, para você, depois que assistir esse vídeo, já conseguir usar o que a gente tá conversando aqui. Combinado? Então vamos nós. Vamos começar com uma pergunta simples. Você trata uma cervical depois, que é pós-traumático. O paciente começou a ter dor cervical pós-traumático. Do mesmo jeito que você trata uma cefaleia cervicogênica? Provavelmente você respondeu que não. Então, se você respondeu que não, você já está fazendo subgrupos do seu paciente com dor cervical. E uma outra pergunta: e aquela dor que piora com o uso de posturas mantidas que irradia e aquela dor que irradia para o braço? Tem diferença? O paciente que tem uma dor só de postura mantida e o paciente que tem uma dor que irradia para o braço? Tem, né? Então, vou te explicar que você já faz subgrupo e você nem sabe. Primeira coisa, dor cervical é um sintoma, não é um diagnóstico. O primeiro erro que a gente tem é chamar qualquer dor entre o pescoço e o trapézio de cervicalgia. Calma. Então, o que que a gente fala de classificação? Isso é tão genérico quando dizer que a pessoa tem dor nas costas, né? Lombalgia. Não é assim que funciona. O diagnóstico não é nome de sintoma, é mecanismo, é causa e tudo tem um contexto clínico que você precisa entender. Então, a literatura já reconhece os subgrupos clínicos de dor cervical e eles são bem definidos. Por exemplo, eu tenho um subgrupo que é a dor por disfunção articular com perda de mobilidade, um outro subgrupo que é dor por falha de controle motor. Eu tenho um outro subgrupo que são as cefaleias cervicogênicas, que são as dores cervicais que radiam para a cabeça, e o outro subgrupo que é a dor cervical com radiculopatia, irradia para o braço. Então a gente tem já 4 subgrupos bem definidos, e se você usar essa classificação na sua prática clínica, vai te facilitar demais. Agora a pergunta que você deve estar se fazendo é: como é que eu identifico cada um desses subgrupos? É simples, fica aí que você vai entender. Você não precisa de ressonância magnética, você não precisa de nenhum exame complicado. O que você precisa é saber fazer um exame físico decente e um raciocínio clínico funcional assertivo para você conseguir definir qual é o subgrupo. Quer entender isso? Vamos lá. Dor, subgrupo de dor cervical por alteração de mobilidade. Você vai fazer o seguinte: esse paciente vai ter uma dor na rotação cervical e vai ter uma sensação de rigidez, que normalmente acontece entre C4, C5, C6 e C7. Certo? Então, esse paciente aí tem uma limitação de rotação, uma rigidez, uma sensação de rigidez e uma hipomobilidade localizada. Esse é o subgrupo de dor por limitação de mobilidade. Essas são as características gerais. O segundo, dor cervical por alteração de controle motor. O que que esse paciente vai ter? Uma falha muscular. Como é que você vai evidenciar uma falha muscular? Com um teste dos flexores e extensores. Então, você vai verificar que esse paciente tem um teste de flexores profundos positivo por uma fraqueza e um teste dos extensores também positivo por uma fraqueza. Esse paciente pode ser aquele paciente que teve um chicote cervical, por exemplo, que essa falha de controle motor aconteceu por causa desse trauma. Então, antes tinha um subgrupo de chicote cervical que hoje a gente sabe que ele encaixa dentro desse subgrupo de controle motor, que é o segundo subgrupo. E o terceiro subgrupo, cefaleia cervicogênica. A cefaleia cervicogênica, o que que vai ter como característica? Primeiro, uma dor unilateral na cabeça que esse paciente não apresenta fotofobia nem fonofobia.
Então ele não vai ter uma irritação por causa de luz nem por causa de som e vai ter uma dor na cabeça de forma unilateral, que normalmente essa dor de cabeça vem da cervical alta e ele tem um teste de FRT positivo, teste de flexão rotação positivo. Esse é um subgrupo das cefaleias secundárias que está relacionado com dor cervical. Por quê? Porque os movimentos da cervical precedem a dor de cabeça desse paciente. Então, esse paciente é o subgrupo da cefaleia cervicogênica. Certo? E o quarto subgrupo? O quarto subgrupo é o paciente com a radiculopatia cervical. Então, é a dor cervical que irradia para o braço. Normalmente está relacionado com o plexo braquial. E o que você vai utilizar? Você vai utilizar o cluster de Wiener para avaliar. Então, são 4 testes: teste de Sperling, teste de distração, teste de rotação, a amplitude, a rotação provoca os sintomas, e o teste de tensão neural de membros superiores. Desses 4, se eu tiver 3 positivos, eu tenho uma radiculopatia cervical. Certo? Pode estar associada com perda sensitiva, motor e de reflexo. Super simples, eu tenho aqui os 4 subgrupos que você consegue perceber que cada um desses subgrupos tem um padrão específico. Isso não é receita de bolo, mas são hipóteses clínicas que vão levar a sua conduta a ser mais precisa. E isso vai ser lógico, combinado com o histórico do paciente e com o mecanismo de dor desse paciente, que são mecanismos de dores diferentes aqui. Pode ser um mecanismo de dor referida, pode ser um mecanismo de dor neuropática, pode ser um mecanismo de dor nociplástica, pode ser um mecanismo de dor nociceptiva. Então, esses pacientes desses 4 subgrupos podem ser agudos ou crônicos. E os crônicos, lógico, eu tenho que observar outros fatores de comorbidade também. Certo? Ah, mas professor, isso aí tem evidência? Tem. Tem, porque você sabe que eu não falo nada aqui que não tem evidência. Então, para ter como base, a gente tem essa proposta de subgrupos da cervical, pela primeira vez proposta por Childs, em 2008, que foi uma classificação com base funcional. E aí o que acontece? A gente tem um guideline da JOSPT de 2017 que vai explicar exatamente cada um desses subgrupos e as condutas que vocês vão ter a partir desses subgrupos. Então, o conselho que eu dou é: vai lá e baixa esse guideline da JOSPT que você vai entender exatamente o que eu estou te falando. Tá tudo publicado. O problema maior é que a gente ainda tem profissional tratando todas as dores cervicais com tração e pompagem. Não é assim que funciona, desculpa. E você não vai conseguir tratar todos os pacientes. E qual que é o problema desse tratamento genérico que às vezes você promove? Se você usa a mesma abordagem para todo mundo, você vai acertar por sorte e não por competência. É isso que você quer? Então pode parar o vídeo e vai lá e faz seu tratamento por tentativa e erro. Agora, se você quiser manipular o paciente do subgrupo específico para ter uma melhora na rigidez cervical, é aqui que você tem que ficar. Se você quiser manipular todos os pacientes e manipular o grupo radiculopatia e aumentar a dor irradiada dele, puta, não é. Não fala que você teve aula comigo, não fala que você assistiu meu vídeo, não. Tá bom? Então você precisa fortalecer, entendendo qual é o grupo que precisa fortalecer, manipular e mobilizar o grupo que precisa disso, utilizar técnicas neuromeníngeas no grupo que precisa, utilizar técnicas de inibição muscular no grupo que precisa. Sabe como é que eu faço isso? Eu ensino isso no treinamento ponta a ponta todos os dias. Então eu tenho um passo a passo do tratamento de cada um desses subgrupos de uma forma muito simples, tá? Para quê? Para você conseguir utilizar isso na sua prática clínica logo depois de assistir a aula. Lembra de uma coisa: dor cervical não é um diagnóstico, é um aviso. E se você não escuta com ciência, você escuta com achismo. É isso que eu não quero. E se você quiser entender um pouco mais, continua assistindo essa websérie, que são 6 episódios, esse é só o primeiro. E eu espero que você tenha gostado desse primeiro episódio e cenas dos próximos capítulos no episódio 2, que eu vou falar sobre testes diagnósticos. Um beijo e até a próxima.